corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa. Olá, boa noite. O nome é bonito, mas os sintomas são bastante desagradáveis. Estamos falando da síndrome de burnout, que é um distúrbio psíquico que acaba de ser classificado como doença pela Organização Mundial de Saúde. Ele foi descrito pela primeira vez em 1974 por um médico americano. Pouco conhecido, mas também já considerado como o mal do século e atinge principalmente o trabalhador. Pesquisas do Instituto de Psicologia e Controle do Estresse mostram que o emprego é a terceira maior causa de esgotamento emocional do brasileiro, sendo que no topo da lista estão as relações interpessoais e os problemas financeiros. Com o desemprego batendo a casa dos 14% da população, no Brasil, hoje, 30% dos 100 milhões de trabalhadores sofrem com essa doença. Segundo especialistas, o medo de perder o emprego e as cobranças por metas são as maiores causas da doença. E este é o tema desta noite do Todas as Coisas, que será onde Camilinha vai apresentar os nossos entrevistados. Boa noite, Camila, um prazer ter você aqui. Obrigada, boa noite, Suzete, boa noite para você que está acompanhando a gente. A gente está recebendo aqui no estúdio o Lucas Alcântara Silva, que é servidor público e que está fazendo tratamento contra a doença. Muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, boa noite. A gente também recebe a Eliane Bepu, que é psicóloga e chefe da Divisão de Proteção à Saúde do Servidor da Polícia Civil. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. E aqui ao meu lado, a gente recebe a Melissa Duarte, que é psiquiatra. Ela é membro também da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Obrigada por estar conosco, Melissa. Boa noite, Camila, e muito obrigada pelo convite. Bom, eu quero começar, antes de saber a história do Lucas, doutora, o que é a síndrome de burnout? Como é que a gente classifica sintomas, características da doença? A síndrome de burnout ou burnout, né, que algumas pessoas usam as duas denominações, ela é uma doença mental desencadeada por estressores no ambiente de trabalho. O que a gente tem geralmente é sintomas depressivos ou até mesmo sintomas ansiosos. A pessoa ela começa a ter um esgotamento, ela já não consegue produzir mais como antes, uma lentificação na produtividade, na atenção. Eu posso ter sintomas somáticos, né? Sintomas físicos, como taquicardia, sudorese, ansiedade, dificuldade para dormir, provavelmente porque eu sei que no outro dia eu vou ter que acordar e voltar para aquele ambiente. Então, eu posso ter tantos sintomas físicos, ansiosos e depressivos. E o mais importante para diferenciar de uma depressão é que eu tenho esses sintomas relacionados com o ambiente de trabalho. Eles iniciam no ambiente de trabalho, por algum estressor que tenha acontecido lá ou pela própria atividade que a pessoa desempenha naquele ambiente. Tá certo. Lucas, conta pra gente sua história. Quando você se descobriu doente e como é que foi a partir desse momento, dessa descoberta? Eu trabalho em uma atividade no Estado, como servidor, que é técnico em segurança do trabalho. A gente cobra dos trabalhadores para que eles cumpram regras, normas, leis, né, existentes para o próprio bem-estar deles. E a gente também está submisso ao gestor e tal. Enfim, a gente fica no meio de um fogo cruzado. E isso a gente acaba absorvendo, porque nem tudo que a gente precisa fazer, a gente consegue o êxito desejado, planejado. Às vezes, um exemplo, eu abordo um colega, falo, não trabalha sem o seu equipamento de proteção individual que você vai machucar. Ele fala, isso aí é desnecessário, vocês ficam enchendo o saco, enfim. E além da gente estar se esforçando para fazer o trabalho, ainda aí tem as frustrações, tem a pressão, as condições de trabalho, questões salariais, e etc. Então aquilo foi gerando em mim, é como se eu falasse, qual é o meu retorno em vir aqui, desempenhar o meu papel, fazer tudo isso, e eu fui perdendo o desejo de ir para o trabalho, eu não tinha vontade mais de ir para lá, a insônia foi eu cheguei a ficar 96 horas sem dormir, 4 dias e 4 noites sem conseguir dormir. Foi quando eu vi que eu estava doente, que eu precisava de procurar um profissional. Foi aí que eu procurei
o médico do trabalho, da unidade, né, a medicina do trabalho, ele me ajudou até onde ele podia, porque ele é um médico do trabalho, só que ele falou, você tem que procurar um profissional. Foi quando eu procurei um psiquiatra, né, porque existe um estigma da própria pessoa, de falar, não, mas eu vou procurar um psiquiatra, um médico de doido, aquele negócio que se diz aí na sociedade, psiquiatra é médico de doido. Então as pessoas ainda têm essa cultura de ir procurar o profissional, mas chega um ponto que não tem jeito. E uma soma de fatores, como eu disse, não foi bem o meu caso, por exemplo, no meu caso não teve, por exemplo, assédio moral, que são chefes que às vezes exageram, né, na forma de tratar seus subordinados, mas foi uma coisa que eu não consigo explicar, uma retração pelo trabalho, pela atividade desenvolvida, e isso gerou muita ansiedade, síndrome do intestino irritado, que já é o desencadeamento na parte física e por aí vai. Eliane, você trabalha na Divisão de Proteção à Saúde do servidor da Polícia Civil, que é uma categoria que deve sofrer muito com a síndrome de burnout, não é? O que vocês fazem para conseguir, não vou nem falar para prevenir ainda não, para poder descobrir, e qual é o encaminhamento que se dá para o servidor, para o trabalhador, ao descobrir que ele se encaixa dentro dessa síndrome? Sim, nós hoje atendemos os policiais civis do estado de Goiás. E essa gestão nova na nossa diretoria fez com que desse para a gente instrumentos para que a gente pudesse ampliar a melhoria da qualidade de vida no trabalho do nosso servidor. Então a gente observa, né, alguns casos, o que a gente faz é a divulgação do nosso trabalho, o acolhimento do nosso servidor, e esse servidor ele acaba tendo a segurança em procurar a nossa unidade. E com essa segurança no nosso trabalho, né, através da divulgação que a gente faz nas unidades operacionais, né, que são as delegacias, e nas delegacias regionais, que a gente faz a divulgação também, está fazendo durante todo esse ano com o diretor, né, que é um projeto da diretoria hoje da Polícia Civil, para a gente poder atingir e melhorar e cuidar do nosso material humano, né, na Polícia Civil. Essa é a nossa visão. E com essa segurança que o nosso policial tem hoje no nosso trabalho, a gente tem tido uma procura muito grande desse servidor na nossa unidade. Quando ele chega, ele acaba sendo acolhido, ele tem uma escuta técnica, né? Nós temos o assistente social e o psicólogo que faz o acolhimento desse servidor. Você pega no começo da doença? Sim, a gente pega muitos casos no começo, porque a gente faz esse processo de prevenção. A gente tenta conscientizar o servidor da Polícia Civil de que o trabalho em segurança pública, o trabalho da Polícia Civil é um trabalho estressante, porque se a gente for pensar qual que é o nosso, o que é o nosso material de trabalho? É a violência. A violência, por si só, ela é um fator estressante. E o policial, ele lida com a violência a vida inteira, né? 24 horas por dia, por sinal, que é o que o policial tem que trabalhar com a violência o dia todo, né? 24 horas por dia ele tem que ser policial. Então, ele lidar com esse fator estressante o tempo todo faz com que ele esteja suscetível ainda mais a desencadear uma síndrome de burnout. E aí o que a gente faz? A gente vai nas unidades, a gente esclarece sobre o estresse, a gente esclarece sobre os sintomas do estresse, para que a gente consiga, naquele início ali, acolher aquele servidor e oferecer um tratamento com um psicólogo, acompanhamento e verificação de demandas, né? De acordo com as demandas, a gente faz todos os encaminhamentos e acompanha o processo todinho do servidor. A gente tem servidores hoje que estão há 2 a 3 anos sendo acompanhados pela nossa unidade e que passaram pelo processo de readaptação. Readaptação por quê? Ele está na função policial, porém ele não está dando conta de lidar com aquela situação. É muito esgotante, muito estressante para ele aquela situação de lidar com o público. Então a junta médica do estado faz todo um processo, a gente encaminha, verifica e devolve para a gente o servidor readaptado. Olha, esse servidor, ele não tem condições de lidar com o público. Então a gente acompanha todo esse processo, desde a fase inicial, ao tratamento, até a readaptação no trabalho também, para a gente poder conseguir dar essa estrutura e cuidar do nosso material humano dentro da Polícia Civil. A gente já está recebendo aqui algumas participações. Você que ligou a sua televisão agora, você pode participar com a gente no WhatsApp, pelo número 99673-4567. E olha só, o Felipe Silva está perguntando quando que ele pode identificar a síndrome. Que ele sente um cansaço todos os dias, na hora que ele chega do trabalho, mas que ele acha que isso é normal. Quando que isso se torna a síndrome?
A gente pensa em síndrome, assim, quando a gente pensa em tempo, né? A gente estava brincando aqui no começo, porque às vezes você vai sentir cansaço, às vezes você vai falar, hoje eu não estou afim de trabalhar, hoje eu não estou afim disso. Isso é natural, né? Porque nós vivemos o estresse o tempo todo. Por exemplo, essa situação para nós aqui é estressante. Nós já liberamos os nossos hormônios, né, do estresse aqui, nós já estamos numa situação de alerta, então a gente vivencia o estresse o tempo todo. O que nos mostra a doença é esse estresse prolongado a longo prazo. Então, assim, se ele vivencia situações no trabalho que são estressantes e essas situações são cumulativas, acontecem, né, rotineiramente, isso vai causando nele algumas modificações de comportamento, né, modificação de humor, insônia, como ele disse, questões alimentares, tudo, ele vai tendo essa modificação geral, né, no que ele isso já é um sinal de que ele precisa procurar uma ajuda técnica. Doutora Melissa, quando a gente ouve falar em síndrome de burnout, eu pelo menos pensava assim, que era pelo excesso de trabalho. Pessoa que é submetido a uma cobrança por resultados muito grande, uma coisa que se verifica muito na iniciativa privada. A gente tem um caso específico aqui de um trabalhador público que não seria o alvo principal dessa doença. Mas ele falou uma coisa interessante também, que é a questão financeira. A gente vive no país hoje uma situação de alta taxa de desemprego, uma situação de instabilidade econômica e com várias categorias que vivem aí há 7, 8 anos sem sequer conseguirem a reposição da inflação. Isso são motivos que podem levar à doença? É claro que a insatisfação no ambiente de trabalho, ela vai colaborar para você ter uma quebra da produtividade, né, uma quebra não só do seu desempenho, mas da sua insatisfação. Quando a gente fala em doença, a gente fala não só da insatisfação, mas uma perda, né? Eu tenho que ter uma redução do meu desempenho, seja ele cognitivo ou seja ele, como é que eu vou te dizer, físico, né? Eu tenho algum sintoma físico. Mas existem algumas profissões, aquelas que fazem diretamente o atendimento ao público, a gente sabe que essas profissões elas tendem a ter mais doentes da síndrome, né? É claro que a insatisfação ela ocorre em qualquer profissão, mas aqueles profissionais que lidam o dia a dia como bombeiro, o médico em si, os profissionais da área da saúde, que lidam com um fluxo maior de pessoas, eles tendem a ter o diagnóstico com mais frequência. Eu li até que professores também entram nessa lista, justamente, né? E mulheres com jornadas duplas, triplas, com filhos para criar, marido para cuidar, casa, elas também podem sofrer essa síndrome? Mulheres com certeza, se você tiver num nível de estresse, seja ele não só pelo trabalho, né, mas por outros motivos também, né? E aí entra que a mulher, na maioria das vezes, ela tem uma jornada dupla, né? Todo mundo trabalha, tem filho, geralmente, e você vai aumentando, como a doutora mesmo falou, o nível de estresse. Então, essa satisfação de eu saber o que eu estou fazendo e ter um ambiente com tranquilidade, que é o que hoje em dia está mais difícil, né? Você tem uma instabilidade o tempo todo, não só da economia, como dentro do ambiente, né? E a gente passa 2/3 da nossa vida trabalhando, basicamente, né? Algumas pessoas mais, outras menos. Lucas, como é que foi dentro do seu ambiente de trabalho quando você foi diagnosticado com essa doença? Porque você falou na questão de procurar o psiquiatra, doença de doido, existe muito preconceito em relação às doenças mentais, que só o nome às vezes já afasta, né? Você sofreu algum tipo de preconceito dentro do trabalho? Assim, é difícil até mesmo para a gente chegar no consenso que aquilo não é algo normal, que eu preciso procurar ajuda. Mas eu não tive, ainda bem, que inclusive eu quero frisar o papel dos patrões, dos chefes, né, dos coordenadores, nas empresas, no serviço público, de terem uma sensibilidade quando um profissional começar a queixar ou a demonstrar situações, sintomas de que ele não está bem, caiu a produção, um cara que produzia bem, que tinha prazer em estar ali trabalhando, agora ele está faltando ao serviço, ele não tem disposição para trabalhar.
No meu caso, o médico do trabalho me atendeu de início um estado de isso já estava avançado, um estado de ansiedade muito grande. Quando eu chegava lá, que eu entrava no corredor para ir para minha sala, parece que eu entrava no corredor da morte. Eu começava a ter taquicardia, arder os braços e eu queria ir embora. E aí ele conversou com a diretora da unidade, ela permitiu que fosse realocado provisoriamente antes mesmo de passar pelo processo da junta. Então, assim, houve uma sensibilidade, a minha coordenadora do setor, todos foram unânimes em preencher os papéis, deixando bem claro que eles viram que eu não estava bem, colaboraram, foram positivos nesse sentido. E eu sei que esse cenário não é igual para todos, né? Tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Ou às vezes essa pessoa vai ouvir, tá com frescura, tá com preguiça e etc, né? Mas as pessoas têm que ter um pouco mais de sensibilidade para ver se realmente o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Inclusive o João Santos está falando aqui que ele tem receio de relatar o estado dele para o RH e sofrer algum tipo de punição. Aí ele está perguntando o que ele pode fazer nesse caso. Acho que o melhor é procurar ajuda o mais precoce, né? A gente sabe que existe o tratamento psiquiátrico, que muitas vezes a pessoa demora muito a ir ao psiquiatra por esse preconceito, ainda existe isso, né? Eu tenho essa dificuldade de ir ao psiquiatra porque ele vai me medicar, né? Ele vai me passar uma medicação que vai me deixar sonolento, vai me deixar com a memória ruim. E quanto mais tempo eu demoro a procurar ajuda, maior a chance de eu não ter uma resposta tão rápida. E procurar o tratamento psicoterápico também, que a associação das duas coisas é o que tem mais eficácia. Quanto mais rápido eu procurar ajuda, né, se eu tiver essa quebra dessa qualidade, né, do desempenho no meu trabalho, mais rápido eu vou ter sucesso no tratamento. Doutora, mas em algumas situações a pessoa tem que usar um medicamento? Sim, se eu tenho sintomas físicos importantes, né, como ele mesmo falou, né, na maior parte das vezes eu tenho uma insônia, né? O paciente ele não consegue ou iniciar o sono ou permanecer dormindo. Então, se eu tenho esses sintomas, eu preciso usar a medicação porque existe aí um déficit dos hormônios, né? Que controlam o estresse. Então, na maioria das vezes há o uso da medicação, mas muitas vezes ele é temporário e aí depois você, como ele mesmo falou, né? Vai se diminuindo a medicação paulatinamente até mesmo o paciente receber alta do tratamento medicamentoso. Existe esse tratamento no SUS? A síndrome de burnout, eu posso ter sintomas ansiosos ou depressivos. Então, qualquer psiquiatra ele pode tratar, né? É uma síndrome, como você mesmo falou, nova, mas porque especificamente eu tenho esses sintomas desencadeados pelo ambiente de trabalho, pela atividade que eu estou exercendo. Mas ela é uma depressão, ela é tratada como uma depressão, com uso de antidepressivos, como uma que não tem uma causa, né? Sem nenhum estressor. Eliane, então, tem sim. Sim. A gente viu o telespectador e o Lucas também citou, existe muito medo do trabalhador em relatar que está doente, exatamente porque ele tem medo de perder o emprego, ele tem medo de alguma reação. A lei protege o trabalhador que for diagnosticado com a síndrome de burnout de alguma forma? Não existe uma lei específica para a síndrome de burnout, mesmo porque é uma coisa mais nova. Mas existe a lei do trabalhador que o trabalhador ele tem direito, né? A licença médica por saúde, ele tem direito a cuidar da sua saúde, sim. Então, isso está previsto em todas as leis, tanto na CLT quanto na lei do funcionário público. Então, isso é previsto, que o funcionário tem direito, né, a cuidar da sua saúde. Tá? Então, ele tem sim que pensar que ele precisa cuidar, mesmo porque se hoje ele não está bem e não se cuidar, mais para frente ele vai estar pior ainda. Então, eu preciso me cuidar nesse momento que eu tenho um start, que, não estou bem, então eu preciso me cuidar, porque se eu deixar, isso pode piorar e daqui a algum tempo eu não vou conseguir, nem eu vou conseguir trabalhar. Se hoje eu tenho medo que a empresa faça alguma coisa comigo, ou né, a instituição pública faça alguma coisa comigo, futuramente pode ser que eu não consiga trabalhar por mim mesmo, não por alguém que faça alguma coisa comigo. Então, eu preciso buscar o tratamento e existem leis que asseguram, sim, o servidor a procurar o tratamento médico.
Tá certo, nós vamos chamar nosso primeiro intervalo comercial. Você pode participar ainda com a gente através do nosso WhatsApp, não é isso, Camila? Isso, 99673-4567, está aí na sua telinha. E a gente volta já já. Essa rotina em toda firma começa às 7.